Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, que Ele faça de ti a própria bênção, que você seja uma pessoa que transporte da plenitude de Deus e da bênção de Deus, no nome de Jesus. Assim, irmãos, queremos também compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesta oportunidade, crendo que toda palavra que Deus envia, ela cumpre o propósito pelo qual Deus a está enviando. E toda palavra de Deus ela vai cooperar na nossa vida para o cumprimento da vontade de Deus, inclusive de nos fazer ser a própria bênção. Amém? Transbordantes da presença e da bênção dele, para a glória do nome dele. A mensagem que temos aqui tem como título Lavando os Pés. Nós já vamos entender melhor ao entrar na mensagem. E um subtítulo que é Colocando em Ordem a Nossa Conduta, aliando-nos para de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver pela palavra alguns detalhes aqui que fazem a pessoa, ela estar tendo uma conduta fora da palavra. E pela palavra nós vamos aprender a maneira certa de nos procedermos como igreja do Senhor Jesus nesta vida. Amém? Em Atos capítulo 21, lá no versículo 17 e 19, diz assim: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Amém? Quer dizer, um acolhimento sincero. A igreja de Jerusalém prestou ao apóstolo Paulo, e a quem estava com ele, um acolhimento sincero. O que a gente vê no meio cristão? Irmãos, existe muita falsidade, existe muita hipocrisia, existe muita vida de aparência, porém sem a sinceridade no coração. Isso, além de entristecer e muito a Deus, isso atrai maldição para a vida da pessoa. Porque assim como ela vive uma vida de engano, ela até pode ser uma pessoa aparentemente boa e acolhedora por fora, mas dentro dela há engano, a falsidade, isso vai atrair para ela também uma recompensa falsa. Ou seja, ela pensa que vai ser recompensada com algo bom, mas na verdade será uma eternidade de perdição. Será completamente negativa a recompensa que vem sobre a vida da pessoa que vive no engano, que vive na falsidade, que vive de aparência. Então, é um detalhe, mas não é o principal da nossa mensagem. O principal está aqui no versículo 19. Diz assim, e havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo era um dos homens mais perseguidos, que mais sofreu por amor a Cristo. Porém, ele transbordava da seguinte mensagem, daquilo que Deus fizera através da vida dele. Você vê que ele chegou ali na igreja, ele não chegou se queixando, ele não chegou reclamando, murmurando, desabafando do sofrimento, das perseguições, de tudo aquilo que ele estava padecendo. Ele chegou transbordando daquilo que Deus estava fazendo. Então aqui nós vemos um detalhe que muitas pessoas precisam lavar os pés, ou seja, a conduta precisa ser alinhada nesse sentido. Há muitos cristãos que vivem a murmurar, a reclamar, a falar mensagens negativas, onde a pessoa chega um negativismo, chega um desânimo, chega confusão, chegam palavras que não edificam. Então isso precisa ser o quê? Precisa ser corrigido, precisa ser colocado em ordem, em alinhamento com o Espírito e a palavra de Deus. A vida da pessoa no nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele falou, a boca fala o que transborda o coração. Então, se o cristão, se o seguidor de Cristo está lá transbordando, aliás, está lá falando de coisas negativas, de sofrimento, de perseguição, de coisas negativas, quer dizer,
a vida dele está cheia, o coração dele está cheio disso. Não está cheio de Deus, está cheio do mundo, está cheio do diabo, está cheio daquilo que é negativo. E não é o que Deus quer. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito e da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, receba essa palavra para que haja um alinhamento na tua vida, e eu recebo para mim também. Para todos nós é a palavra, para que a nossa vida esteja alinhada com a palavra de Deus. Amém? Vamos lavando pela palavra os nossos pés, ou seja, a nossa conduta, o nosso procedimento. O cristão deve ser um mensageiro de boas novas, mensageiro de salvação, um mensageiro e um revelador da grandeza de Deus, e não daquilo que é propagado, né, de uma maneira negativa e muitas das vezes é enganosa. Não se enche de mensagem negativa e falsa, se encha da mensagem do Espírito do Senhor Jesus e transmita, consequentemente, essa mensagem. Amém? É o que Deus espera de nós. O segundo detalhe está lá em Hebreus. Hebreus aqui a gente vai ver, estudar algumas princípios ali para nos alinharmos com a palavra. Amém? Hebreus 12, versículo 1 até o 8. Eu quero estudar com você aqui rapidamente esse texto. O versículo 1 diz assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui no comecinho fala que nós devemos deixar o pecado e todo o embaraço, né, que tão de perto nos rodeia. Em outras palavras, nos afastar de tudo aquilo que é de confusão, que é de embaraço, amém? Que é de engano, que é de perturbação. Então a palavra de Deus diz que o cristão, que a igreja de Cristo, ela deve se afastar de todo embaraço, ela deve se afastar de todo engano, de toda confusão. Então, aonde você identificar que há um ambiente confuso, uma situação confusa, ou até mesmo uma pessoa confusa nos seus conselhos, nas suas conversas, amém? Ou a pessoa fala uma coisa e vive outra, é confuso isso. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos afastar da confusão. Então, é nos alinhar, é lavar os pés. Amém? Um outro detalhe, no mesmo versículo 1, diz ali, ó: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é correr? Ninguém corre para trás. É ou não é verdade? A pessoa, quando corre, ela corre para frente. Isso significa que na nossa fé, nós temos que avançar na nossa fé. Nós temos que avançar para o alvo da nossa fé. Nós temos que crescer espiritualmente cada dia e continuamente, porque aqui fala correr com paciência. Correr com paciência é correr sem nunca desistir, sem nunca parar de correr. Amém? Tem aquele ditado, devagar e sempre. É ou não é? Mas a Bíblia fala com paciência e sempre. Então, meus amigos, alinhe a tua conduta sempre com a palavra de Deus. A tua vida espiritual, alinhe ela com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual? É que você cresça a cada dia, continuamente, e se torne cada vez mais forte espiritualmente e íntimo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cresça, avance na tua fé. Não fique acomodado. Não fique parado na fé. Tem pessoas que elas não buscam o batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que não buscam ganhar almas para Jesus. Não buscam testemunhar de Jesus. Elas apenas entram para uma religiosidade, deixam uma e entram para outra, e assim pensam que é tudo, mas não é. Deus quer que nós venhamos avançar, crescer, correr a carreira que nos está proposta. Viver e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida no corpo de Cristo. Amém? No versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual,
pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando, a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui mais um detalhe no versículo 2, para nos alinharmos com a palavra do Senhor Deus. O que a palavra diz? Que nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Ou seja, nós temos que nos espelhar no exemplo do Senhor Jesus, em tudo aquilo que Ele fez. Nós temos que nos espelhar, nós temos que ter Ele como modelo para a nossa fé. Amém? Muitas pessoas caem porque colocam, como a gente sabe, os olhos, vamos dizer assim, se colocam a fé, fundamentam a fé no exemplo de homens, de pregadores, de cristãos, e isso não funciona, porque o ser humano é falho, na hora ou outra comete um erro ou outro, o ser humano é falho. Nós temos que olhar para Jesus. Claro que o cristão ele tem que ser modelo daqueles que pela fé e paciência herdaram a salvação, como diz lá em Hebreus. Porém, o nosso modelo maior, exemplo firme e contínuo é o Senhor Jesus. Então, olhe sempre para Cristo, alinhe a tua visão, na palavra, olhando sempre para o Senhor Jesus, para a conduta, aprendendo dele, seguindo o exemplo dele sempre. Aí no versículo 3 diz: considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui mais outro detalhe para nós lavarmos os pés, ou seja, alinharmos a nossa conduta à palavra. O que diz? Que Jesus ele não se entregou ao desânimo. Por mais que houvesse afronta, perseguição, dificuldade, ele não se entregou ao desânimo. Quer dizer que o desânimo ele veio, ele bateu na porta, ele tentou Jesus, porém Jesus não se entregou ao desânimo. Amém? E assim também, meus amigos, com certeza, por muitas das vezes o desânimo, ele vem na tua vida espiritual. Ele vem bater a porta do teu coração. E ele vem na minha vida também. Mas o que a palavra de Deus diz para fazermos? Não nos entregarmos ao desânimo. Assim como Jesus não se entregou, que nós jamais venhamos nos entregar ao desânimo. É o que Deus espera de nós. Amém? Outro detalhe, versículo 4. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Olha só, liga a palavra sangue e combate. Num combate, o que acontece? Há derramamento de sangue. Aquele que vence é porque feriu o outro, derramou o sangue do outro. Amém? E aqui, isso nas guerras. No passado existiam muitas guerras de espada, de lança e etc. Hoje existem guerras com outros armamentos e existe numa proporção menor, mas lá nos tempos das Escrituras Sagradas, quando foram escritas, existia muito disso, guerras, Então, aqui o texto fala que nós temos que derramar o sangue do diabo, amém? Ou seja, derramar o sangue no sentido espiritual, no sentido alegórico. Nós devemos matar Satanás, matar o pecado. Nós devemos combater o pecado até derramar sangue, ou seja, acabar com a vida dele, com a existência dele, com a força dele. Amém? Nós temos que combater o pecado. Então, nos alinhar à palavra é também combater o pecado com toda a veemência, com toda a força, no nome de Jesus. Não tolerar, jamais na nossa vida o pecado. Amém? E no versículo 5 ao 8, fala para nós terminar assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados filhos fora do casamento, e não filhos. Amém? Então, aqui para terminarmos, outro detalhe que temos que estar alinhado à palavra é esse: é aceitar a disciplina do reino de Deus na nossa vida. Amém? Aceitar que nem para todo desejo que vem na nossa coração, toda ideia que vem, Deus vai dar sim. Tem coisas que Deus vai dizer não para o nosso próprio bem. E quando o filho é um filho obediente, é um bom filho, ele vai entender por que o pai está dizendo não, por que o pai está dizendo espera. Ele vai entender, ele vai raciocinar, poxa, meu pai me ama, se ele está dizendo não é para o meu bem. Então, quando a pessoa é filha de Deus, ela entende que Deus ama ela, que Deus quer guardar ela, e tudo que Deus falar para ela é para o bem dela. Mas há pessoas que são como filhos bastardos, fora, da igreja. Estão dentro da igreja, mas não são de Cristo, não são do Senhor da igreja. Por quê? Porque quando vem uma palavra de repreensão, de correção, de instrução, quando vem uma palavra de pastoreio do Senhor Jesus para cuidar dela, muitas das vezes a pessoa não aceita a palavra, porque dentro dela não há o espírito de filho, mas há o espírito de rebelião. Lá no céu, o primeiro a se rebelar foi Lúcifer, ele corrompeu uma terça parte dos anjos, mas a rebelião nasceu no coração do Lúcifer, e naquele momento que entrou a rebelião, ele já não se sujeitava mais a Deus. Talvez se sujeitou por um certo tempo, mas de uma maneira, vamos dizer assim, superficial, só de aparência, até que ele venceu uma terça parte dos anjos e chegou o momento que ele mostrou o que estava dentro dele. Ele deu as caras, como se diz aí, de uma maneira popular falando. Então, meus amigos, que dentro de você, que dentro de mim, que dentro de nós, haja o espírito de filho de Deus e não o espírito de rebeldia. Por quê? Porque Deus ama e corrige aqueles que Ele considera como filhos. Então, tudo que vem de Deus, de correção, de instrução e até de disciplina, não é para nos machucar, para nos ferir, mas é para cuidar, é para preservar a nossa alma no reino de Deus. Então, se você é filha de Deus, abre o teu coração para toda palavra que vem da boca de Deus ao teu encontro. Amém, meus irmãos? Então, esse é o recado do Senhor. Lave os pés. O que é lavar os pés? É alinhar a sua conduta à palavra de Deus, ao Espírito e à palavra de Deus. E isso é algo contínuo, porque lá em João 13, versículo 10, nós vimos que quem está banhado, quem já se batizou nas águas, já sepultou o passado. Não precisa mais se batizar, mas precisa lavar os pés, ou seja, precisa colocar em ordem a sua conduta continuamente no nome de Jesus, para nunca se desviar do caminho da salvação. Amém? Cuide da tua conduta e assim você, alinhando a sua vida, conduta ao Espírito e à palavra de Deus, você jamais perderá o melhor de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra, com essa reflexão e até a próxima no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.